Olá! O Câmara Notícias começa agora com o resumo dos principais acontecimentos da semana em Bagé. E essa é uma edição especial, com reportagens sobre as diferentes atividades da programação do aniversário do município. Veja também a formatura do Proerd e as prioridades da consulta popular. A votação da consulta popular acontece no início de agosto e nessa semana foram definidas as prioridades da região da campanha. O Conselho Regional de Desenvolvimento da Campanha, o CORED, definiu quais as demandas da região entram na cédula da consulta popular de 2017. Foram 2 momentos para decidir as prioridades. O primeiro aconteceu no dia 7 de julho na Câmara de Vereadores. A cédula enumerava diversas possibilidades de investimento e os eleitores podiam optar por 3 delas. Foram 270 votantes, que renderam 810 votos, já que cada pessoa podia escolher 3 das 25 diretrizes apresentadas. Em primeiro ficou a segurança, em segundo a saúde, em terceiro a cultura, em quarto a cadeia de leite e quinto o meio ambiente urbano. É um processo diferente, porque nesse processo de consulta popular é o povo que escolhe o que ele quer para a sua região. Não é uma decisão que vem de cima, né? Então é um momento de se exercer a democracia, né, a cidadania, porque as pessoas vão, conscientes da sua realidade local e regional, identificar aquilo que quer que o governo, a partir de um planejamento de plano governamental, coloque em prática na nossa região para o desenvolvimento, para a saúde, para a segurança, ou seja, para aquilo que cada pessoa acha que é importante no momento. No dia 10 de julho, aconteceu uma assembleia entre os representantes dos comudes da região, no Salão de Atos da Urcamp. Eles debateram e concluíram quais prioridades vão estar na cédula da consulta popular. Apoio ao desenvolvimento da agricultura familiar. Apoio à cadeia produtiva do leite e da pecuária de corte, ovinocultura e agroindústrias. Cultura para a promoção da cidadania, valorização da diversidade e inclusão social. Qualificação e financiamento de centros de especialidades ou hospitais. Patrulha e monitoramento contra abigeato. Lixo, um problema ambiental e de saúde pública, catadores. Melhoramento de estradas vicinais. A votação acontece de 1º a 3 de agosto, em urnas espalhadas pela cidade e também pela internet. Os 3 itens mais votados vão dividir os 2,5 milhões em recursos, pelo processo da consulta popular. O secretário de Educação de Passo Fundo veio a Bagé para uma capacitação com os professores da rede pública municipal. No dia 10, os professores da rede pública do município conheceram o trabalho realizado pela Secretaria de Educação de Passo Fundo. Com o objetivo de compartilhar o conhecimento, o secretário de Educação, passofundense Edemilson Brandão, se reuniu com gestores da área da educação. Bom, nesse primeiro momento nós estamos apresentando nossos projetos, né? É o que diferencia Passo Fundo em relação à região de vocês, para que em seguida a gente possa trocar essas experiências, dialogar com os gestores daqui, saber até que ponto a gente consegue também implementar algumas políticas aqui, sobretudo na área de captação de recursos para a educação, porque nossa proposta lá em Passo Fundo é ampliar esse leque de oportunidades que nós temos hoje de financiamento para a educação. Sabendo que a educação ela tem uma área restrita de financiamento, a gente quer ampliar isso com a participação maior da comunidade, dos empresários e assim por diante. Eu venho de uma formação superior no exterior, né, no qual eu trabalhei muitos anos no exterior como professor universitário e vim em Passo Fundo para trabalhar na universidade e hoje sou secretário municipal de educação. O destaque que eu gostaria de dar é o interesse que o município tem em buscar soluções inovadoras, né? Eu acho que isso já é um grande sinal do município de Bagé, através da sua equipe gestora, está indo atrás de soluções para os problemas do dia a dia, né? E compartilhar a informação e buscar a informação, isso é fundamental hoje. O secretário também participou da hora cívica, na abertura das comemorações da Semana de Bagé. Competidores de diversos lugares da região sul do Brasil e do Uruguai estiveram em Bagé para o campeonato de powerlifting. O primeiro campeonato brasileiro de powerlifting e o campeonato gaúcho de levantamento de peso aconteceram no ginásio Militão no dia 8 de julho.
Cerca de 80 atletas de várias cidades do estado, Santa Catarina, Paraná e do Uruguai, participaram da disputa que aconteceu nas categorias peso e idade, dividido nas modalidades supino, agachamento terra e power bíceps. O esporte já é praticado na cidade há cerca de 2 décadas. Fazem 20 anos que nós organizamos um trabalho na Rainha da Fronteira e conseguimos introduzir o powerlifting na Rainha da Fronteira exatamente 2 décadas atrás. De lá para cá, o esporte vem evoluindo muito, que é óbvio com muita dificuldade, até pela parte de patrocínio, apoio, mas a gente consegue fazer um trabalho evolutivo, onde já mandamos diversos atletas da nossa cidade para representar o Brasil no Campeonato Mundial dos Estados Unidos em Las Vegas, que é o ápice desse esporte. Tivemos inúmeros campeões mundiais já da nossa cidade, do nosso estado, também representando o nosso país. Hoje em dia a gente pode dizer que temos uma seleção brasileira de powerlifting bastante qualificada e bem forte. Com o apoio da mídia, o preconceito com quem pratica o esporte diminuiu. Passamos por momentos difíceis no começo, com muito preconceito, mas hoje em dia, com a grande difusão da mídia, né, das redes sociais, a gente tem uma ajuda para desmistificar aqueles mitos antigos que falavam sobre halterofilismo, sobre levantamento de peso, e hoje a gente vê que tem uma adesão muito grande, inclusive do público jovem, de adolescentes, público feminino e público de idosos que fazem uma musculação, um reforço muscular e acabam se apaixonando também pelo esporte, desde que o esporte seja praticado de uma maneira saudável, com pessoas qualificadas que possam servir como técnico, com certeza vai ser sempre benéfico à saúde. Prova disso são as mulheres que optam pelo levantamento de peso independente da idade. Marlene pratica o esporte há 20 anos e se orgulha de ser um exemplo. Ela já bateu 4 recordes mundiais. Eu acho que isso é um desafio muito grande. Há mais de 20 anos, quando eu iniciei dentro do esporte, já mãe de filho, com incentivo dos filhos, todos acadêmicos e profissionais de educação física, então eu abri a porta para os horizontes mostrando que não tem idade para nada. Desde 12 você vai, até com mais idade, que é isso aí representa o quê? A saúde, né? Enfim, né, a tua autoestima. O atleta César Peixeto tem 39 anos e há 10 anos está em uma cadeira de rodas. Ele foi assaltado e levou um tiro que acertou sua coluna. César também pratica basquete e disputa sua primeira competição. Para mim, que eu sou paraplégico, o esporte, qualquer estilo de esporte é bem-vindo para nós, é para a tua melhora de vida, não é? E eu incentivo a todo mundo, o pessoal que tem e que não tem a deficiência, de praticar um tipo de esporte. Não precisa ser exatamente o basquete, como jogo eu, o levantamento de supino. Qualquer esporte é bom, é bem-vindo para a saúde nossa. Centenas de alunos concluíram o ProERD. A formatura aconteceu no ginásio Auxiliadora. Na manhã do dia 11, cerca de 760 alunos de 12 escolas participaram da formatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, o ProERD, que aconteceu no Centro Cultural Auxiliadora. A instrutora do programa, soldada Jerusa Nunes, relata que neste semestre de 2017, o programa atendeu 5 escolas municipais, 4 estaduais, 2 particulares e um programa social, totalizando 32 turmas. Esta foi a 27ª formatura realizada pelo programa em Bagé, que tem como objetivo prevenir e reduzir o uso de drogas e a violência entre crianças e adolescentes. E outro tema bastante presente nas escolas, que também é discutido pelo ProERD, é o bullying. Ederson é um dos formandos deste ano e prestou bastante atenção nas aulas com os instrutores. Aprendi muita coisa, aprendi sobre lidar com a atenção, ajudar os colegas que tá com deficiência. Eles ensinaram que pode ajudar uma pessoa que usa droga, dizer para ela parar, né? Para ti também, enquanto tu crescer, não usar drogas. Eles ensinaram que se o colega é meio gordinho, tu não pode falar, ai lá gordo. E se ele é meio magrinho, tu não pode falar, ai lá seco. Não pode estar criticando. Neste ano, o município apoiou o programa. No dia 5 de junho, o prefeito Divaldo Lara entregou aos instrutores e alunos as camisetas do ProERD. Divaldo é o autor da lei que municipalizou a atividade em 2010.
Especialista em pista de turf vem a Bagé analisar a estrutura para a retomada do hipódromo. O Jockey Clube de Bagé está mais perto de retomar as atividades. No dia 10 de julho, o engenheiro agrônomo uruguaio José Pedro Cristina esteve na cidade visitando o Parque da Associação e Sindicato Rural de Bagé, onde há alguns anos funcionava o hipódromo. Ele é responsável por trabalhos no Hipódromo de Maronhas, em Montevidéu, no Uruguai, Hipódromo de San Isidro, na Argentina, Hipódromo do Rio de Janeiro e de Monte Rico, em Lima, no Peru. A visita do uruguaio é para fazer uma análise das condições do espaço destinado ao hipismo em Bagé. Há um projeto da Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com a Rural de Bagé, para que sejam retomadas as corridas de turf na cidade. Eu conhecia Bagé, mas não conhecia da existência do hipódromo de Bagé. Realmente fiquei muito surpreendido. Realmente têm uma estrutura excelente para responder a eso, o sea, en realidad es muy pocas cosas que falta, o sea, lo que falta es simplemente una buena pista, una raya, ¿viste? Pero después el lugar, ¿viste? La topografía, la estructura de las tribunas, de los boxes, de un salón de venta, o sea, yo creo realmente que podrían hacer un trabajo muito bueno, muito lindo. Segundo o especialista, são necessários apenas alguns ajustes para a retomada do turf na Rainha da Fronteira. Bagé tiene que ser el Lexington de Estados Unidos, en el cual las aras que hay acá cerca y todo lo demás tengan un centro de entrenamiento de primer nivel. Y es muy poco lo que falta para hacer. O sea, mi trabajo es hacer las pistas, o sea, es mi especialidad. Y bueno, y yo creo que hacer una pista acá no le veo ningún tipo de inconveniente. Me parece que tienen el lugar ideal, que ya está, o sea, ya está nivelado todo el terreno, entonces se puede hacer. Yo la forma de la pista, ver si se puede cambiar seria melhor. Além das corridas, também há a possibilidade de um centro de treinamentos. Y que la pista esa funcione como un centro de entrenamiento de alta performance, ¿viste? Entonces, no hay que olvidarse que la zona, la región, está prácticamente concentrada. Casi toda la producción de caballos de carrera, de pura sangre, entonces yo creo que merece la zona que tenga un centro de entrenamiento de alta performance, con una potencialidad de negociación muy buena, porque se puede hacer que los caballos se entrenen acá y después de ver si son buenos o no son buenos, se pueden exportar, se pueden ir a Río, se pueden ir a Porto Alegre, a San Pablo, a Uruguay, a Argentina. O sea, yo creo que es como um recale, ¿viste? Um lugar de início muito bueno. O projeto pretende alavancar a economia e o turismo na cidade. Nós sabemos que Bagé tem toda uma tradição, toda uma história no criatório do cavalo por sangue inglês. São mais de 1000 potros que nascem por ano na cidade, em torno de 20 aras que nós temos entre Bagé e Aceguá. E isso tudo junto com o sucesso do criatório, que tem cavalos que vencem provas importantes no mundo todo, né? Inclusive esse ano no Grande Prêmio Brasil de Turf venceu um cavalo nascido em Bagé, no Aras Old Friends, juntando toda essa matéria-prima, todo o material que nós temos em relação ao criatório e os cavalos, com a estrutura já existente na Associação e Sindicato Rural do município, nós temos a certeza que esse projeto vai evoluir, esse projeto vai acontecer e em cima disso nós teremos em torno de 500 empregos diretos e indiretos nesse projeto. E Bagé vai voltar a ter corridas de cavalo e também existir um centro de treinamento para esses animais. O próximo passo é apresentar o relatório realizado pelo uruguaio a uma empresa que é responsável por jockeys em outras cidades, para fazer o investimento necessário. Além disso,
é preciso obter junto ao Ministério da Agricultura a carta patente que libera Bagé para realizar as corridas. Esse eu tenho certeza que é o maior projeto para o setor turístico do município a curto prazo. Bagé tem muitos projetos a serem implementados, mas a reabertura do hipódromo, por todo o conhecimento que eu tenho em relação a isso, é hoje o projeto a curto prazo de maior resultado para o turismo em Bagé. E prepare-se, que este final de semana vai ser de 4 estações. Confira na previsão do tempo. O fim de semana vai ser marcado por mudanças rápidas nas temperaturas. O sábado inicia com mínima de 15 graus. A máxima não passa dos 26 e o céu deve estar encoberto. Já no domingo, o dia começa com calor, podendo chegar a 23 graus. Mas no decorrer do dia, a temperatura despenca e pode atingir a casa dos 5 graus. A previsão é de chuva. O frio e a chuva continuam na segunda-feira, quando a temperatura máxima deve ser de apenas 11 graus. Bagé está completando 206 anos de existência e uma programação diversificada marca essa comemoração. Tudo começou com a Hora Cívica. A abertura da semana de comemorações aos 206 anos de Bagé aconteceu no dia 10 de julho, com o ato da Hora Cívica na Praça Silveira Martins. A secretária de Educação, Adriana Lara, o vereador Augusto Lara, representando a Câmara de Vereadores, e o coordenador do Parque do Gaúcho, Geraldo Saliba, fizeram o hasteamento das bandeiras. A banda da 3ª Brigada do Exército e alunos das escolas municipais de Bagé também participaram da atividade. A história da cidade também foi destaque. Diversos historiadores palestraram sobre diferentes aspectos desses 206 anos. O Salão Nobre da Prefeitura recebeu a 4ª edição do Encontro Municipal de História de Bagé no dia 11 de julho. A atividade faz parte das comemorações do aniversário de Bagé e acontece numa parceria entre Prefeitura e Arquivo Público Municipal, com o apoio do Núcleo de Pesquisas Históricas Tarcísio Taborda. O objetivo da atividade, que reuniu pesquisadores e estudantes, era destacar a história do município e sua importância para a formação cultural do Estado. As palestras foram apresentadas pelo doutorando em História Gustavo Andrade, que abordou sobre processos migratórios, Ivan Pinheiro, sobre a presença dos índios na região da Campanha, e Elaine Maria Bastianello, sobre os italianos em Bagé. Também foram palestrantes Rafael Rodrigues da Silva, sobre o ensino da música em Bagé, o professor André Jobim, sobre o sindicalismo no século XX em Bagé, e William Rodrigues, sobre as brisoletas de Bagé. A 7ª Arte marcou presença na comemoração. Alunos da rede pública foram ao Complexo Cultural de Santa Teresa para exibições de curtas-metragens. Entre as atividades realizadas na semana alusiva aos 206 anos de Bagé está a primeira mostra de curtas de fronteira, produzidos nas escolas da rede pública da cidade. Os filmes foram exibidos no dia 12 para alunos das escolas municipais no Centro Histórico Vila de Santa Teresa. O Centro Histórico Vila de Santa Teresa resolveu comemorar a Semana de Bagé, os 206 anos, esse aniversário da cidade, com cinema. Nós temos aqui um acervo de filmes realizados em Bagé e são filmes que abordam a história, o patrimônio material e imaterial, o meio ambiente, escritores de Bagé. A nossa cultura, a nossa identidade cultural é apresentada nesses filmes. O interessante é que ele é feito por jovens da cidade, então é uma leitura interessante, é um processo de aprendizado também. É uma maneira de incentivar também a vontade de fazer cinema entre os jovens, E também está pensando na cidade, está pensando na nossa história, dessa maneira educativa e pedagógica através do cinema. São filmes realizados no IFSUL, na Escola Félix Contreira Rodrigues, em escolas do município também. Tem um filme que fala sobre a lenda do monstro da panela do Candal. Também lembra o escritor Pedro Vaine, que apesar de ser baiano, adotou Bagé como cidade, Está sendo lembrado hoje também. Filmes que abordam a nossa identidade cultural também, a nossa cultura, nosso jeito de ser aqui na fronteira. Então, também tem um filme que é realizado na localidade das Palmas, que mostra esse patrimônio natural e a cultura da gente que vive lá. A realização é uma parceria da Associação Pró Santa Teresa,
através do Ponto de Cultura Pampa Sem Fronteiras, as secretarias de Cultura e de Educação e Formação Profissional. Durante todo o dia, foram realizadas 6 sessões. Cerca de 600 alunos da Rede Municipal de Ensino foram assistir aos curtas-metragens. As exibições serviram para incentivar alunos às produções cinematográficas. Achei bem interessante a gente vir para cá, conhecer um pouco da cultura, da história de Bagé, né? E foi bem legal. Eu gostaria de fazer cinema, filme, alguma coisa com a nossa escola. Outro momento importante foi a retomada da Academia Bagiense de Letras. Em cerimônia realizada no Salão Nobre da Prefeitura, na noite de 12 de julho, foi retomada a Academia Bagiense de Letras. Os vereadores Bocão Bogado e Marina Portela prestigiaram o evento, que foi organizado em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e integra a programação que comemora os 206 anos de Bagé. Que bom que estão reativando a Academia de Letras, que é tão linda a nossa cultura e muitas vezes não é conhecido no exterior, estão reativando e vai abranger toda, que aqui tem muitos escritores jovens que já estão escrevendo seus poemas, suas gurizada nova daqui de Bagé que gosta de literatura e da cultura que é Bagé, nós vivemos na cultura. Que bom que estão reativando, agradeço até o convite hoje e que bom que entrou nos 206 anos da história de Bagé, que é história, tem que se contar uma história. A iniciativa de reativar a academia foi do jornalista e advogado Orlando Carlos Brasil, que também é sócio correspondente da Academia Rio Grandense de Letras. Ela tem, digamos assim, ela tem não só a incumbência de promocional, como também executiva de certas coisas. Por exemplo, promoção, participar de feiras, digamos assim, falar sobre literatura, enfim. Ela não só falar, como debater, digamos assim, e prestigiar também todos aqueles que são literatos dentro de um convívio na sociedade. Então, é justamente isso. Agora, é também, digamos, a preservação do idioma, como nós estamos assim na parte mais meridional do Brasil, evidentemente que aqueles vocábulos nossos específicos também vão ser devidamente estudados. A academia foi inaugurada em 1970 e desativada em 1990. Na época, o presidente era o desembargador José Carlos Teixeira Giorges, que veio de Porto Alegre para participar da retomada. Foi uma belíssima iniciativa do Orlando Brasil fazer ressurgir a academia, que foi fundada em 1970. Eu tive a oportunidade de participar dela, fui, infelizmente, o último presidente. Devia ser 85, 87, beirados de 90, né? Ocorreu que naquela época o próprio termo academia era mal visto, assim, não mal visto, mas criticado, porque dava uma ideia, enfim, de uns certos privilégios, dava uma ideia de imortais, né? De pessoas diferentes das outras, o que realmente não acontece. Então, na oportunidade, quando eu fui eleito presidente da academia, junto com o Tarcísio Taborda e junto com o Ernesto Vain, nós fizemos uma reunião, mais os companheiros, e resolvemos deixar a academia stand-by, porque no momento nós queríamos fazer uma grande união aqui em Bagé, de órgãos acadêmicos, de grupos literários da URCAMP, grupos literários externos. Nós estávamos assim, num diálogo, fazer uma espécie de universalização, reunir todas as entidades vinculadas à cultura para dar maior incentivo, maior desenvolvimento nesse aspecto em Bagé. E foi passou o tempo, o Tarcísio faleceu, o Ernesto faleceu, eu me fui para Porto Alegre e a coisa ficou, portanto, em banho-maria, né? Ficou hibernando, como se diz. O evento serviu como primeira reunião da academia e também para definir as estratégias de trabalho do grupo. A Câmara de Vereadores, o Museu Dom Diogo de Souza, o Arquivo Público Municipal e a Casa de Cultura estão com exposições alusivas ao aniversário da cidade. Muitas atividades marcaram a semana que comemora os 206 anos da Rainha da Fronteira. Uma delas aconteceu na Casa de Cultura com a arte de Júlio Pimentel. O Museu Dom Diogo de Souza recebeu a exposição Memória da Imprensa em Bagé, Construção de uma Identidade, onde podem ser vistos jornais que contam um pouco da história da cidade e que pertencem ao acervo do museu.
A exposição pode ser visitada até o dia 30 de agosto. Já no arquivo público, a exposição é Bagé de Antigamente, onde podem ser vistas fotos antigas que contam desde a fundação de Bagé até suas primeiras casas comerciais no início do século. Quem também mostra um pouco de Bagé e seus 206 anos de existência é a Câmara de Vereadores, que expõe diversas fotos do acervo do Núcleo de Pesquisas Históricas Tarcísio Taborda. A nossa preocupação, a dos integrantes do Núcleo de Pesquisas Históricas Tarcísio Taborda, é fazer com que a geração de hoje, principalmente os estudantes do ensino fundamental, do ensino médio, também os estudantes de arquitetura das nossas faculdades, eles tenham condições de visualizar o que eram os prédios antigos, ricamente ornamentados, a sua arquitetura belíssima, prédios como a Catedral, o Mercado Público, que não existe mais desde 1954, o Teatro Municipal, aqui mesmo onde essa esquina foi Casa de Fazendas do Visconde Ribeiro de Magalhães, hoje está o prédio da Câmara de Vereadores, Dá para ver a diferença do prédio, Hoje, infelizmente, a maioria dos prédios são mesmo funcionais, sem estilo, sem beleza alguma, É uma caixa de concreto, como eu costumo dizer, mas funciona. A gente tem que ver esse lado também. Mas os prédios históricos, infelizmente, com o passar dos anos, eles estão sendo cada vez mais demolidos para que sejam construídos ali mais outros prédios funcionais. Então essa é a preocupação do núcleo, a preservação da história, da memória dessa arquitetura, que se não for cuidada, com o tempo a tendência é sumir por completo. E o músico Tiago Cesarino fez o espetáculo Canções Daqui, em homenagem ao município. O espetáculo cênico-musical Canções Daqui foi apresentado nas noites de 13 e 14 de julho. O evento integrou as comemorações do aniversário de Bagé e foi prestigiado pela vereadora Lia Rejane. O cantor Tiago Cesarino interpretou músicas que retratam a relação de amor dos bageenses com a Rainha da Fronteira. O projeto integrou diferentes expressões artísticas, como a pintura, a literatura, a poesia e o teatro. O diretor da Companhia de Comédias Bufões da Rainha, Sávio Machado, dirigiu o roteiro. E as atividades continuam nos próximos dias. Acompanhe a programação aqui, na TV Câmara. O Câmara Notícias encerra aqui. Voltamos com um programa inédito na próxima sexta-feira, às 7 horas da noite. Acompanhe na sequência a Semana da Presidência.